apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente enquanto equipe para mais um programa Conversando o Evangelho. Sintam-se todos acolhidos, muito bem aceitos no nosso grupo, fazendo parte dessa grande família. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Crislândia, o Devanir, a Elaine, a Ione, Dr. Joel, a Juísa, o Josimar, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. O Donizete, que está cuidando da nossa parte de edição, né, que ele tira os ruídos de fundo aí, a Pamela e a Roseli, que são as responsáveis pela nossa página do Facebook. Hoje nosso tema é Realeza de Jesus. Qual é o reino de Jesus? O que é verdade? Quem são os súditos no reino de Jesus? Será que nós temos Jesus como nosso rei? Como a gente pode entender essa realeza? Então vamos nesse momento serenando nossas mentes, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que neste momento vieram participar conosco, construindo esse aprendizado. Pedimos permissão a Deus neste momento para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece de abertura que será feita pela Helena. Estamos reunidos em nome de Deus. Deus é nosso Pai e protetor. Nos alimenta e dá forças. Cabe a nós sabermos como usar estas forças. Pedimos a Deus que nos mostre o caminho, que nos dê a luz. Agradecemos a oportunidade de falar em seu nome. Pai, permita aos Espíritos Consoladores nos ajudar a cumprir nossa missão espiritual, com fé, amor e resignação. Permita diminuirmos a dor dos que sofrem, levar a luz para os que estão na escuridão. Que levemos aos doentes do Espírito a cura para seus males e possamos espalhar suas palavras àqueles que querem ouvi-las. Pai, nos dê forças para cumprirmos nossa missão espiritual e material na face da terra. Não permita que desanimemos e que estejamos sempre prontos a servi-lo. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos agora, neste momento, passar para a nossa vivência prática da semana, né? Aquilo que nós propusemos, a palavra que escolhemos na semana anterior, para vivenciarmos de uma forma mais concreta o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos escolher algumas pessoas, não todos por conta do tempo, né? Para nos trazer o que foi possível aprender essa semana. Então, eu vou perguntar quem gostaria de iniciar e depois eu chamo mais uma ou duas pessoas. Tem alguém que gostaria de estar iniciando? Eu escolhi a palavra mundo, né? E para entender melhor o meu mundo, eu me inscrevi no curso da Caville de pré-mediunidade, que eles recomendam a leitura da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu acho que vai me ajudar bastante. Na verdade, se a gente for entender mundo, né, essa também foi minha palavra, na verdade, o que é o mundo? Né? O mundo ele é formado, né, do que nós entendemos enquanto realidade. Então, a gente pode entender o mundo como a união de vários mundos particulares. Né? Então, a primeira forma da gente iniciar a entender o mundo é nos entendendo. Né? Cada um é um mundo particular, com suas aspirações, suas decepções, né, suas imperfeições também, todos os seus pontos fortes. Então, a importância da gente nos conhecer para que a gente possa conhecer o outro e conhecer toda a realidade
que nos cerca com menos, se a gente pode colocar assim, com menos vendas, né? Vendo todos os prismas dessa realidade. Então, vamos dar continuidade perguntando agora para a Juíza. Juíza, qual foi sua palavra e como foi sua vivência? A palavra combatido. Então, essa palavra combatido, eu vou usar ela só apenas essa semana. Eu vou usar ela agora continuamente. Mas para ter o quê? Para providenciar uma ação para eliminar o quê? Eliminar rancores, eliminar mágoas, para colocar no lugar de mágoas e de rancor, tentar colocar o amor. E assim, viver mais leve. Hoje, a mensagem que a gente recebeu no grupo, acho que foi Cris que enviou. Linda mensagem, releve e seja mais leve. Então, sempre a gente relevar, combater, tentar combater rancor, mágoa, algo que nos fez mal. Muito bem colocado pela Juíza, né? A nossa necessidade aí de buscar ser mais leve, né? Mais leve é não carregar aquilo que não nos convém mais, não carregar mágoas, não carregar tudo aquilo que nos traz um peso extra na caminhada, né? Já não é fácil caminhar, se a gente pode colocar assim, né? Agora, que dirá, então, a gente caminhar com peso, né? Vamos procurar ser mais leves. Muitas pessoas pensam que, na verdade, por ser espírita, por ser cristão, nós não vamos ter problemas na vida, né? E não é assim. Na verdade, problemas todo e qualquer ser humano tem, né? Toda e qualquer criatura, eu não diria nem que seja todo e qualquer ser humano, né? Qualquer criatura tem problema. Então, dentro desses problemas, na verdade, o que o cristão, né, precisa fazer é não deixar se abater, é se munir de esperança, de novos recomeços, das ferramentas necessárias para reconstruir, fazer de novo, a humildade para poder pedir perdão, né, nas vezes que erramos, e até mesmo quando a gente não conseguiu fazer a coisa direito, né? E só para finalizar, vamos ver se a nossa amiga que está nova conosco, começando agora, a Crislândia, se ela gostaria de colocar a palavra dela. Boa noite. Eu escolhi a palavra regeneração, que é procurar fazer uma reforma íntima, melhorar alguns pontos negativos, buscar sempre fazer a minha reforma, pensando no meu próximo, pensando em mim, pensando na minha melhora. Muito legal o que a Cris nos trouxe, né? Se a gente parar para pensar na palavra regeneração, o que é regeneração? É, na verdade, o ato de renovar, né? Então, constantemente, né, com as oportunidades que se apresentam num novo dia, nós estamos nos renovando. E que a gente nos renove para coisas melhores, né? E não aí para coisas piores. Dando continuidade, então, passando agora para a leitura do Evangelho, que será feita pela Cris. Leitura do Evangelho. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso. Para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João, capítulo 18, versículo 37. Do Novo Testamento, tradução Haroldo Dutra Dias. Darei continuidade com a leitura do texto No Reino do Coração, livro Irmão, capítulo 19, Francisco Xavier Emmanuel. No Reino do Coração. Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirma que esse reino permanece dentro de nós. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propormos alcançar a vida perfeita. Não ouvides o reino do coração, se a nelas trabalhar pelo reino do Cristo. Não pode sustar a perturbação que ruge em derredor de teus passos.
Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio, para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Não podes, sem dúvida, inventar, de repente, hospitais e escolas, lares e templos, em que a coletividade enferma e sofredora encontre, de imediato, remédio e ensinamento, aconchego e fé viva. Contudo, ainda hoje, é possível socorrer o parente desarvorado, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar o ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Não podes, de improviso, impedir a carreira do mal. No entanto, é justo te consagres ao bem, como ponto de apoio ao amor puro, que se derrama da esfera divina, em benefício da humanidade em crescimento para a lua. Por isso, porém, é preciso te escudes, hoje e amanhã, na boa vontade. Lembremo-nos de que o valor da nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará abençoando-te o sacrifício. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Avalie as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que te entesourastes no campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero. Então, agora que já lemos o Evangelho, que já lemos também o texto que vai ser a base do nosso entendimento das palavras do Evangelho hoje, nós vamos começar com os questionamentos. E nós começamos perguntando para o Josimar. Josimar, no Evangelho, Jesus diz: sendo assim, tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Qual é o conceito da palavra rei aqui? O que é um rei, Josimar? Rei, do latim rege, soberano de um reino, o chefe do estado de um país monárquico, soberano de uma monarquia, monarca, príncipe reinante, o marido ou pai da rainha, título do pai do rei, pessoa que exerce um poder absoluto, indivíduo mais notável entre outros da sua classe, em determinada atividade. A peça principal do jogo de xadrez. Uma das figuras das cartas de jogar. O que, nos jogos de prendas, sentencia por ter ganho o jogo. Feminino, rainha. Essa pesquisa teve como fonte o Moderno Dicionário de Português Online, Michaelis. Bom, dentre todos esses conceitos, qual que melhor se encaixa na definição da passagem de Jesus de Nazaré por nosso planeta? O que foi que Pilatos viu em Jesus que o identificou como rei? Seus seguidores. Esta é a principal e mais importante característica de um rei, pois não existe rei se não houver seguidores. Alguns reis conquistam seus seguidores por exercer o poderio absoluto através da força e dominação. Esse tipo de rei permanece como rei até que outro de poder e dominação ainda maior o destitua e se nomeia como novo rei. Existe ainda aquele que é nomeado legalmente, instituído por lei. Outros herdam o título por ser descendente de um monarca. E existem aqueles que não precisam exercer o poder da força, nem da posse de um título que o nomeie. Esse tipo de rei é naturalmente reconhecido, somente por ser como é, por sua liderança natural, por se destacar no meio da multidão e trazer conforto àqueles que o seguem. Sua soberania é marcada por sua influência intelectual, por seu prestígio frente aos seus seguidores. Seu poder é doado por seus seguidores. Esse tipo de rei sempre será rei. Já está muito claro o que Josimar colocou, assim nada tenho mais a acrescentar. Dando continuidade, a gente pergunta agora para a juíza. Segundo o texto do benfeitor, ele diz: em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo.
Qual o conceito, então, de reino de Deus? No Livro dos Espíritos, a questão 1018, ela possui a resposta para o conceito de Deus. Nela, diz que Jesus falava em sentido figurado, quando disse que o reino de Deus não é desse mundo. Jesus quis dizer que o reino de Deus, ele reina dentro de nós. Ele reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Nós vemos então que onde quer que o amor do bem esteja, aí está o reino de Deus. O reino de Deus está onde o amor perdura. Muito bem colocado pela juíza, então fica fácil entender que dentro do Evangelho, na verdade, a gente encontrou uma situação figurada, né? Quando Jesus fala do reino, ele não está se colocando em reino com templos, com riquezas, mas é a riqueza do interior de cada um, né? Esse reino que é o nosso coração, né? Jesus habita dentro de nós. Então esse é o reino que fala. Então a juíza colocou muito bem. A gente dá continuidade perguntando agora para Ana. Não pode sustar a perturbação que ruge em derredor de teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. De que forma, Ana, que a gente pode apaziguar a nossa alma mesmo quando a gente está num estado de perturbação? Como é que pode ser isso? Boa noite. Bem, podemos apaziguá-la através da prece, tentando sempre pôr em prática os ensinamentos deixados por Jesus, de tolerância, paciência, amor, humildade para com o nosso próximo, buscando sempre nos tornar seres melhores com nós mesmos e com os nossos semelhantes. Passa a palavra. Bem, como a Ana bem colocou, né, é muito possível a gente apaziguar o nosso coração mesmo quando tudo ao redor estiver, de certa forma, em conflito, buscando os ensinamentos de Jesus, através da simplicidade, da caridade, da esperança, da humildade e tantos outros que já foram citados. Passamos, então, para o próximo questionamento, perguntando para Elaine. Elaine, como nós podemos entender céu e vida perfeita dentro das seguintes palavras de Emmanuel? Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós se nos propormos alcançar a vida perfeita. Vamos nos lembrar das palavras de Kardec e de André Luiz também, quando eles disseram que o céu e o inferno só existem dentro de nós. Céu é o estado de consciência tranquila e de trabalho no bem, pois a fé sem obras é morta. Vida perfeita seria o estado de perfeição do espírito, ao qual todos estamos destinados, e que só atingiremos pela prática da reforma íntima. A Elaine foi bem sintética no que ela trouxe, mas dentro do ensinamento que ela trouxe tem grandes verdades, né? Que nos faz refletir praticamente diariamente, né? De que forma a gente busca essa perfeição, né? Como é que nós vamos buscar essa perfeição? O céu não é a gente ficar sentado de braços cruzados, né? Esperando alguma coisa cair, né? Como um milagre, como uma bênção, sem fazermos nada para que isso aconteça. Então, na verdade, a gente lembra lá da lei da ação e da reação, céu e inferno, né? A ação ou reação das nossas ações, num passado remoto, num passado mais recente, até mesmo dos dias praticamente atuais, né? Sabemos que tudo aquilo que fazemos, seja bom ou seja ruim, ele retorna para nós mesmos, né? Através da reação. E aí essa perfeição, como a Elaine colocou também, é aquilo que nós almejamos. Toda criatura almeja ser perfeita. Estamos muito aquém disso ainda, mas estamos evoluindo, é a lei do progresso. E assim, um dia, conseguiremos chegar mais próximo dessa perfeição relativa. Então, dando continuidade ainda, a gente vai perguntar agora para Rita. Rita,
O que podemos compreender da frase? Não podes, de improviso, impedir a carreira do mal. No entanto, é justo te consagres ao bem, como ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina, em benefício da humanidade e em crescimento para a luz. Como é que a gente entende isso? Isso significa que para combatermos o mal, precisamos nos preparar primeiramente para não nos deixar influenciar pelas sutilezas e fantasias de nossas imperfeições, que são o orgulho, a vaidade e o egoísmo, e utilizarmos as ferramentas certas, ou seja, usar a humildade, a tolerância, a caridade, a benevolência para conosco e com todas as criaturas, a fim de que o mal possa ser superado pelo bem. Assim construiremos o reino de Jesus, que na verdade é o reino que governa os nossos corações. Lembramos que o valor da nossa existência está na função do valor que a nossa vida representa para a vida que nos rodeia. Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifesta abençoando-te o sacrifício. Realmente não pode aguardar o reino de Deus na terra de agora, mesmo, mas desde agora pode iluminar o reino de Deus que está em ti. Avalie as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que te tesourastes no campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero. Passa a palavra. Bem interessante, né, o que a Rita nos coloca, justamente quando essa frase aqui fala do improviso, né? Então, veja, se nada que a gente almeja tanto, né? Alguma coisa difícil de se alcançar, né? Coisas mais complexas, não dá para fazer de improviso, né? Numa profissão. Um bom profissional não faz a coisa de improviso, né? Ele procura se planejar. Há momentos em que vamos ter que agir de improviso, mas no que fala aqui uma coisa tão importante, né? Para combater, digamos assim, o mal, né? Não dá para ser de improviso. A gente precisa consolidar algumas virtudes interiormente. E muito interessante também o que a Rita nos traz, falando que o reino de Deus na Terra agora não é possível. Por que ele não é possível? Porque, na verdade, nós não estamos vivenciando esse reino de Deus dentro de nós. Então, por conta disso, já que não estamos vivendo ele dentro de nós, ele não pode ser exteriorizado, né? Sabemos que a realidade se apresenta de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com aquilo que trazemos dentro de nós. Então, quando a gente conseguir vivenciar o amor e todo esse reino exteriormente, automaticamente o reino de Deus será um exemplo no orbe terrestre. Dando continuidade, então, nós vamos perguntar agora para o professor Joel. Professor Joel, no Evangelho encontramos as seguintes palavras de Jesus: eu fui gerado para isto, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que verdade é essa que Jesus diz será a causa de sua vinda ao mundo, professor Joel? No meu entender, minha irmã, essa verdade representa o conjunto de objetivos e de conhecimentos que já estavam na sabedoria espiritual de Cristo, que comungando com Deus e chegou ao ponto de dizer que eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele conseguiu captar aqueles objetivos, aquelas finalidades evolutivas verdadeiras que precisam acontecer com cada um de nós e que se acham arquetipadas na mente do Pai, na inteligência suprema. Então, na verdade, todos os conteúdos e todos os ensinamentos da doutrina que nós chamamos de Consolador Prometido e que agora com tanta clareza nos põe a par de tudo e numa magnitude crescente, porque possivelmente tudo ainda não se acha entendido por nós, representa aquele propósito de Jesus que tinha em si
essa verdade e desejava que essa verdade, a sua voz, os seus ensinamentos se tornassem uma realidade. Então ele sabia quando nasceu, quando veio ao mundo, principalmente quando se sabe tudo que se relaciona com o Mestre, que ele veio para essa finalidade. O Pai, ele foi criado para essa finalidade. Ele foi nascido na Terra para este propósito. E através dos seus ensinamentos que constituem a nossa doutrina e que permitem todas as ilações que demandariam muito tempo, porque nós estamos falando da doutrina do Consolador Prometido. Então, essas são as verdades para as quais Cristo veio. O Pai maior mandou que ele viesse. Ele foi criado para atingir essa finalidade, esse objetivo. Objetivo que ainda está se concretizando no seio da humanidade, que se caracteriza pelo nosso entendimento de tudo aquilo que foi ponderado, como, por exemplo, nas presentes considerações deste programa. Mas todas as outras que se acham contidas no Pentateuco da doutrina, esclarecidas, enriquecidas, iluminadas pelos acréscimos feitos pelas entidades espirituais através dos préstimos mediúnicos desses mensageiros divinos, que são verdadeiros captadores das orientações da espiritualidade e vão assim aumentando a nossa compreensão a respeito da nossa doutrina, que é a doutrina do Consolador Prometido. E Cristo sabia que a sua verdade iria depender de muito tempo. Nas expressões dele, quando nos considerou pessoas doentes, infelizes, sobrecarregados, ele enxergou todas as dificuldades que a humanidade iria enfrentar no transcurso das épocas e que continua enfrentando ainda nos dias atuais. Então, essas eram as ponderações, minha irmã, que me parece eu deveria fazer. Tomara que eu tenha atingido o objetivo, minha irmã Cris, com a palavra. Com certeza, professor Joel. O senhor falou tão bem que eu não tenho mais nada para acrescentar. Tudo que eu falasse seria repetir o que o senhor disse. O senhor colocou muito bem. Então, nós vamos dar prosseguimento perguntando para Ione. Ione, nesta frase, é preciso te escudes hoje e amanhã na boa vontade. Porque o benfeitor diz que devemos ter como nosso escudo a boa vontade. O que isso significa? Bem, segundo Chico Xavier, nós temos uma mensagem que ele diz assim, né? Quando demonstramos boa vontade, aceitação, os benfeitores da vida maior nos auxiliam a descobrir o caminho. Acredito que aproxima muito ao que foi dito, e aproveitando essa mensagem, eu penso que não é uma questão de condição é uma questão de verdade universal, né? O termo escudo aqui nada mais é do que a nossa própria vivência em Cristo, pois quando agimos pelo bem e para o bem, somos protegidos, pois assim nós mesmos permitimos, recebemos uma proteção luminosa dos irmãos espirituais, ficamos mais ligados ao nosso mentor de luz, e assim só o bem prevalece. Vale lembrar, né, que não é uma condição, como eu já disse anteriormente, mas é uma condição em que para ter preciso fazer. É uma questão de humanidade, de agir como filhos de Deus, como irmãos em Cristo, exercitando a caridade e o amor ao próximo, todos os dias, agindo com boa vontade, agimos conforme a realeza da importante conduta moral, a única que nos seguirá e que prevalecerá depois da encarnação. Bem, a Ione também já nos colocou de uma forma tão clara, né? Eu só lembro da questão do Livro dos Espíritos, em que pergunta, né, que se a gente se poderia facilmente mudar um mau hábito, se isso seria muito difícil. E os espíritos nos respondem que basta a vontade, né? O que falta, na verdade, é a vontade. Por isso, como a Ione colocou, que ela passa a ser o nosso escudo de proteção, nosso escudo para poder avançar
no progresso moral e em tantos outros aspectos da nossa vida enquanto encarnado. Então, sem vontade, a gente não chega a lugar algum, né? E nós temos vários exemplos aí que poderiam estar justificando essa afirmativa. Mas cada um já vivenciou isso, com certeza, então não há necessidade. E assim, agora a gente pergunta para o devaneio. Lembremos-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. Por que o valor de nossa existência está relacionado ao valor que nossas vidas representam aos outros? Seria o valor relacionado ao prestígio, ao status social, a dinheiro que possuímos, Devanir? Como a gente entende isso? Bem, no meu entender, eu considero essa pergunta até complicada, porque entendo que a criatura humana valoriza, prestigia, o que a criatura humana valoriza e prestigia é valor para ela. Não existem propriamente valores absolutos, a não serem os valores da divindade. E baseado no fato de que cada qual de nós tem uma formação íntima, tem filtros internos, cada qual de nós teve uma educação diferente, tivemos pais diferentes dos outros, tivemos um lar, um berço, formação religiosa, formação política, formação econômica, relacionamentos saudáveis, relacionamentos doentios, cada qual é diferente um do outro. Graças a essa porção de situações que ocorrem nas vidas individuais, surge a escala de valor. Se eu valorizo mais o dinheiro, todas as coisas que eu fizer, farei em torno do dinheiro. Se eu tiver que ajudar alguém, ajudarei desde que eu ganhe, desde que eu lucre. Se o meu objetivo for a educação, invisto todas as minhas cartas na educação, minha, dos meus, daqueles de quem eu goste. É essa escala de valores que estabelece como é que eu vou viver, o que é que eu vou fazer e como é que farei. Desse modo, é importantíssimo estarmos atentos para os valores da nossa vida, para as coisas que representam valores para nós. Há valores que não têm nenhum valor diante das leis de Deus, e há coisas desvalorizadas por nós que têm um valor incrível diante da lei divina. Essa relatividade corresponde ao grau evolutivo no qual cada qual de nós se encontra. Para muita gente, a ingratidão é uma lei. Eu sou assim e está acabado. Mas, diante das leis de Deus, é um crime grave ser ingrato. Como se diz popularmente, cuspir no prato que comemos. Para outras pessoas, a frieza é o seu natural. Meu temperamento é assim. Entretanto, é alguma coisa bastante triste uma pessoa fria e indiferente. Há valores que são desconsiderados por nós e há desvalores aos quais damos uma importância grandiosa. Cada vez que pudermos pensar nisso, que pudermos avaliar o que é que estamos tomando por valores, teremos mais chance de fazer uma escala de valores verdadeiramente valorosa. E esse valor estará calcado nas leis de Deus. Há pessoas que julgam ter encontrado o sentido da vida na conquista dos valores transitórios da existência física. Porém, mais cedo ou mais tarde, vão percebendo que esses valores, dinheiro, poder, saúde, fama, prestígio, não guardam a importância que julgavam. E como não temos controle sobre esses valores, cedo ou tarde sofreremos a perda deles, por várias maneiras. E há muitas pessoas que experimentam tantas dificuldades, não conseguem amealhar os valores materiais e se consideram injustiçadas, infelizes. Entretanto, se nos interessarmos em nos informar acerca dos ensinos de Jesus, da doutrina espírita e não ficarmos só na teoria, buscando aplicá-los na vida diária, iremos compreendendo quem somos e qual o sentido da vida. Não importa se o indivíduo é rico ou pobre, culto ou de poucos conhecimentos sobre as coisas materiais, se é sadio ou doente, desta ou daquela raça, todos somos filhos de Deus, criados iguais, subordinados às mesmas leis e destinados a uma só meta, a perfeição relativa e a felicidade. Com isto, reflitamos o que se passa conosco. Recebemos os ensinos através dos livros, dos irmãos mais evoluídos, dizemos aceitar, mas geralmente ficamos nas palavras.
Procedemos como um operário que foge ao trabalho, como árvores que só produzem folhas ou, quando muito, flores, mas não chegam aos frutos. Não fazemos aquilo que dizemos acreditar, porém, somos o que fazemos e não o que falamos. Passa a palavra. Bem, ficou muito claro com a explicação do Devanir, né? O que seria realmente, como ele coloca já de início, que é difícil estar explicando, né? O que seria todo esse sentido de valores, né? Por que a nossa existência tem que estar relacionada ao que ela representa aos outros, né? Porque a função de todos nós, né, é sermos todos um. Então, se o que eu faço não pode ser um exemplo para o outro, como o Devanir trouxe muito bem, de nada serve a minha existência, né? Não devemos procurar só o benefício próprio, mas o benefício de todos. Essa é a lei do amor. Então, cada vez que a gente age dessa forma, nós estamos evoluindo em amadurecimento espiritual e, com certeza, estamos sendo exemplos para todos aqueles que compartilham conosco essa existência. Então, dando continuidade, nós vamos agora perguntar para Sheila. Sheila, nesse trecho que eu vou ler agora, como é que nós podemos avaliar as bênçãos e as nossas vitórias íntimas? Avalie as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências. E nunca te acomodes no desespero. Eu entendo que avaliamos as bênçãos que nos são concedidas a partir do momento que passamos a olhar à nossa volta nos pequenos detalhes do dia a dia, em como nos comportamos diante de uma situação que outrora nos deixaria cegos ou vulneráveis, e inclusive suscetível a atitudes deploráveis. As bênçãos em nossas vidas, elas são acompanhadas de vitórias que mexem intimamente com o nosso espírito. Quando percebemos que determinadas situações já não nos abalam mais, que passamos a desejar mais o bem ao próximo e começamos a tentar perdoar, pois sinceramente é difícil perdoar, nos autoavaliar diariamente, isso passa a ser uma coisa tão boa, é tão bom poder chegar no fim do dia ou no final de uma prece e identificar pequenas mudanças para o bem, para o nosso bem, e consecutivamente essa mudança fará o bem ao próximo e assim sucessivamente como uma corrente de amor e paz. Passo a palavra. A Sheila, então, nos trouxe um entendimento dessa questão e eu não teria mais nada a estar acrescentando. Assim a gente passa para o próximo questionamento, que seria para a Poliana. Poliana, diante de tudo que aprendemos até o momento com o tema e os questionamentos de hoje, como você interpretaria o título do programa e do texto? No reino do coração, o reino do coração e a realeza de Jesus. Como é que a gente pode conciliar essas duas coisas? Bem, diante de tudo que foi falado pelos colegas nas questões anteriores, o que nós podemos interpretar acerca dos títulos desse estudo de hoje é o seguinte: no reino do coração, nós estamos remetendo a um lugar específico que não é no céu, que não é no próximo, que é em nós mesmos. Né? Cultivar, dar margem a esse reino, como foi dito anteriormente, é justamente trazer para dentro de nós aquilo que Jesus ensinou. E cultivar e fazer esse reino transparecer em nós mesmos. Então, se cada um fizer a sua parte e buscar nos ensinamentos e na moral do Cristo, poderá sim fazer parte desse reino, que é o reino do coração, é o reino do eu, né? Do eu interior. E a realeza de Jesus, como foi comentado e dito anteriormente, é o fato de que Jesus é o nosso rei em sentido figurado, porque é ele que comanda toda essa esfera terrena. E é a partir dos seus comandos, dos seus ensinamentos, da sua verdade, que nós, enquanto súditos,
devemos seguir e devemos apoiar, né? Então nós devemos deixar Jesus governar os nossos corações, de uma forma em que nós possamos seguir os seus passos, a fim de evoluirmos moralmente, seguirmos os seus ensinamentos e, de fato, construir o nosso ser, né? Construir em nós mesmos o verdadeiro reino de Deus. Porque, como diz no estudo, como diz na passagem, Jesus é o detentor da verdade, né? É o espírito de mais alto escalão na terra e que possui toda a verdade. E ele traz essa verdade consigo, e a partir dos seus ensinamentos, nós devemos, né, conhecer com o tempo. Então, de fato, nós devemos nos espelhar nos ensinamentos do Mestre, e a partir daí, né, da sua realeza, da sua autoridade enquanto o Mestre dos Mestres, cultivar em nós o reino de Deus. Passo a palavra. Bem, a Apoliana nos trouxe isso muito bem. Vamos então para as considerações finais, em que eu trago uma historinha, o reino a que você pertence. Então, conta-se que, certa ocasião, um imperador alemão realizou uma visita em uma das mais afastadas províncias dos seus domínios. Passando por uma pequena escola rural, ele resolveu interromper a viagem e visitar os alunos. Professores e crianças receberam com emoção e respeito e muito acatamento. No meio de tanto entusiasmo, houve quem improvisasse um discurso para saudar o ilustre personagem. O imperador ficou surpreso e feliz com a recepção. Percebendo que a classe era viva, inteligente e desinibida, sentiu-se muito à vontade entre os alunos. Depois de os ouvir cantar, declamar, discursar, ele resolveu se divertir um pouco com eles. Pediu ao seu secretário que lhe trouxesse uma laranja e, mostrando-a aos meninos e meninas, perguntou: qual de vocês é capaz de me responder a que reino pertence essa fruta que tenho na mão? Ao reino vegetal, respondeu de imediato uma garota risonha, de olhos brilhantes e muito comunicativa. Surpreendente, disse o imperador, e continuou: já que você respondeu com tanta precisão, quero te fazer mais uma pergunta. Espero que você responda correta e imediatamente. Se me responder sem hesitar, eu lhe dou uma medalha como prêmio. Aceita o desafio? Sim, aceito, falou a garota. Então, colocando a mão no bolso de sua farda, tirou uma moeda e a mostrou à menina, indagando: e esta moeda, a que reino pertence? Ao reino mineral, disse ela. E eu, a que reino pertenço? Questionou o imperador. Houve um rápido momento de silêncio. Os colegas se entreolharam. A garota apagou o sorriso alegre. Ficou séria e constrangida. Ficou preocupada em ofender o imperador, dizendo que ele pertencia ao reino animal. Mas, afinal, a resposta seria correta. Contudo, pensava, poderia perder a medalha e até ser repreendida. Então, de repente, uma resposta lhe veio à mente. Seus olhos voltaram a brilhar e um sorriso iluminou sua face. E ela respondeu, alto e claro: o Senhor pertence ao reino de Deus. A resposta da menina causou admiração entre os colegas, professora e toda a comitiva que acompanhava o imperador. Foi, no entanto, o próprio imperador que mais se sentiu tocado pela afirmativa da garota. Com voz embargada, entregou a medalha prometida e, emocionado, falou: espero que eu seja digno desse reino, minha filha. Portanto, todos somos de Deus. Você, eu, a humanidade, todos pertencemos ao reino de Deus. Que possamos não nos esquecer disso e ter essa verdade como esperança, para que possamos renovar nossas forças, multiplicar os nossos esforços, a fim de seguir semeando as palavras de Jesus e o bem por onde passarmos. Vamos pedir agora ao professor Joel
que proceda com nossa prece de encerramento. Amigos espirituais da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, irmão José e irmão Mateus, mas também todos os outros irmãos que servem como referenciais luminosos no andamento e na consolidação da doutrina que consola a nível planetário. Como sentimos que estamos longe dos objetivos, arquetipados na mente do Pai e deixado na forma de ensinamentos por ti, Divino Mestre Jesus, para que fosse um caminho proposto como modelo a fim de que nossa trajetória evolutiva pudesse acontecer. Sentimos que estamos no percurso. No entanto, as verdades da doutrina que consola, e esta é a súplica que formulamos, que nos propicie um consolo consciente e cada vez mais luminoso, a fim de que possamos ser perseverantes e que as poderosas forças do bem, na sua capacidade pensante, consigam vibrar na frequência do amor para iluminar todo este planeta Terra, que se acha ainda tanto conturbado e um tanto quanto afastado daquilo que Cristo nos deixou, que era a verdade que precisamos conhecer e vivenciar, embasado no que ele disse. Mas, mesmo assim, nos resta o consolo de sabermos que prosseguimos no caminho e que, com certeza, nenhuma ovelha do Pai será perdida. E assim, passo a passo dentro da eternidade, com o vosso auxílio, espíritos protetores, amigos, iremos, num dia, nos reconciliar com os nossos inimigos, reparar nossas faltas e criarmos dentro de nós a realeza que Jesus arquetipou na sua mente, a fim de que possamos tornar realidade esse porvir de felicidade suprema, que se configurará por uma família totalmente cristianizada a nível de planeta Terra. Sabemos que estamos longe deste propósito e o quanto precisamos da vossa ajuda, para que em nós aconteça a perseverança para vencermos os obstáculos e assim galgarmos aqueles degraus evolutivos mentalizados por Deus para todos nós, a fim de que dele, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, possamos nos aproximar. São as súplicas que fazemos em nome do Divino Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos uma noite de paz, um final de semana repleto da alegria de Jesus e que possamos estar junto após reflexão desta semana, nos situando em que reino estamos, né? Possamos estar junto para mais um programa Conversando o Evangelho. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br